Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui compreendemos melhor o papel da religião no mundo europeu. Nessa videoaula trataremos da Reforma Católica ou Contra-Reforma. Antes de continuar, curta esse vídeo, compartilhe a informação e se inscreva aqui no canal. Em reação às reformas religiosas desencadeadas por Lutero na Europa, a Igreja Católica realizou uma série de reuniões, ocorridas na cidade de Trento, na Itália, entre os anos de 1545 e 1563, para discutir a disciplina religiosa e os dogmas do catolicismo. Desses encontros, que ficaram conhecidos como Concílio de Trento, surgiram alguns avanços, como a abolição da venda de indulgências, a instituição do catecismo, publicação de um resumo didático da doutrina católica e a formação intelectual do clero, com a criação de seminários e escolas para sacerdotes. Contudo, certas práticas e conceitos se mantiveram inegociáveis. Entre elas, a ideia de salvação dada pelo juízo final, a autoridade absoluta do Papa, a permanência dos 7 sacramentos, a manutenção do culto à Virgem Maria e aos santos, além da preservação do celibato aos membros do clero. Além das discussões no âmbito da cúpula da Igreja Católica, a reação às reformas protestantes se deu também pela ação do Tribunal do Santo Ofício, órgão da Igreja oficializado em 1231 pelo Papa Gregório IX. Sua função era investigar, interrogar e punir os suspeitos de praticar heresias. Para tanto, ele se valeu de práticas hoje tidas como desumanas, como a tortura para arrancar confissões e a morte violenta. Esse tribunal teve forte atuação na Península Ibérica a partir do século XV e em algumas cidades da Península Itálica, onde possuía tribunais próprios. Nessas localidades, a Igreja fez de tudo para barrar a circulação de ideias e passou a perseguir, sobretudo, os judeus, que eram obrigados a se converterem ao catolicismo, sendo conhecidos como cristãos novos. Outros fugiam para regiões mais tolerantes. No controle sobre a circulação de livros, a Igreja se utilizava da censura para verificar obras suspeitas ou confirmadas de carregar ideias protestantes. Qualquer publicação que contestava o clero católico ou que era considerada imprópria ou imoral era incluída no Index Librorum Prohibitorum, uma espécie de catálogo criado pelo Concílio de Trento, onde estavam listadas obras proibidas pela Igreja. Pensadores importantes como Erasmo de Roterdã, Nicolau Maquiavel e Giordano Bruno foram censurados, e muitos outros pensadores e cientistas foram submetidos aos autos de fé, onde eram julgados como réus sem direito à defesa. Lá, eles eram obrigados a renunciar às suas teses e ideias, sob pena de serem condenados à morte pela fogueira. A criação da Companhia de Jesus foi outro mecanismo de tentativa de superação das reformas religiosas. Idealizada pelo nobre militar espanhol Inácio de Loyola, sua criação foi aprovada pelo Papa João III com a intenção de conter a propagação do protestantismo. Essa ordem era integrada pelos jesuítas, que ficaram conhecidos como soldados de Cristo diante de seu trabalho missionário, caracterizado pela rígida disciplina e respeito à hierarquia. Eles possuíam elevado grau de instrução, dedicavam-se à educação e eram obrigados a renunciar aos bens materiais e a fazer voto de pobreza. Na tarefa de disseminar o catolicismo pelo mundo, os jesuítas eram enviados para diversos lugares da África, Europa e Ásia, a fim de converter os povos nativos dessas regiões à Igreja, por meio da pregação e da catequese. Eles estão entre os primeiros europeus a chegarem na América, se aproximando da cultura e das línguas nativas, e fundando missões onde os indígenas eram aldeados, catequizados e introduzidos nos hábitos europeus. A arte barroca foi a manifestação artística que marcou esse período. Inspirada no repertório cultural do catolicismo e originada na Península Itálica no século XVI, ela era caracterizada pela forte dramaticidade, pelo jogo de luz e sombra, sendo expressiva em gestos e posturas corporais. A Igreja encomendou e financiou muitas dessas obras, que eram utilizadas diante do seu potencial poder de comunicação com os fiéis. Por isso, muitas delas
temas valorizaram a história e doutrina católicas, representando conceitos do catolicismo como o pecado, a morte e a salvação da alma. Na Holanda calvinista e nos reinos alemães, áreas dominadas pelo protestantismo, a representação de temas religiosos era limitada diante da doutrina protestante que rejeitava o uso de imagens. Com isso, a arte barroca na região se dedicou a temas do cotidiano, as paisagens, natureza morta, retratos de nobres e burgueses enriquecidos, além das pesquisas científicas. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula, espero que ela tenha sido esclarecedora para você. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.